Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos esse vídeo no canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Aqui no YouTube a gente tem também todos os evangelhos, uma playlist com vários assuntos do evangelho para que você possa aí escolher aquele que mais está fazendo sentido para o seu momento. São reflexões que nós fazemos aqui toda semana para que a gente possa entender a vida, entender o nosso papel aqui na Terra à luz dos ensinamentos de Jesus. Porque daí não tem erro. Se a gente seguir esse evangelho, essa cartilha de conduta, nós estaremos sempre andando no caminho que nos leva aos acertos, à evolução espiritual e à nossa própria felicidade. Então vamos começar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja, Senhor, no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu trouxe um tema que eu acredito que tem interesse de praticamente de todos nós. Nós vamos falar hoje sobre a força do karma. Porque muita gente não entende direito o que é isso e alguns até dizem que Jesus nunca falou sobre isso, mas ele falou sim, tá? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E isso aqui resume toda a lei do karma, né? Porque se você comete alguma coisa que vai fazer mal para alguém ou para você mesmo, isso de alguma forma vai pesar na sua consciência e isso virá de volta para você, querendo ou não. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde nós ainda estamos testando as nossas habilidades espirituais. Porém, nós não podemos esquecer que o universo é regido pelas leis de ação e reação, de causa e efeito. Portanto, se essa força do karma funciona na ação do mal, ela também funciona na ação do bem. Então, nós sempre receberemos de acordo com as nossas atitudes. Por isso que Jesus falou que quem cometia pecado seria escravo do próprio pecado. E fosse só por essa frase, já teria valido a presença de Jesus na Terra para ensinar isso, porque era só a gente refletir um pouquinho sobre isso para ver que realmente não precisaria dizer muito mais, né? Que a gente sempre vai receber para nós aquilo que nós oferecermos ao outro. E isso é uma lei universal, isso serve não só aqui para a Terra, mas para qualquer lugar que nós estivermos, qualquer planeta, isso é uma lei universal. E é por isso que Jesus ofereceu para nós um código de ética, de disciplina, através do Evangelho, de transformação, para que nós saíssemos da animalidade que ainda nós carregamos muito forte e passássemos para a espiritualidade. E essa frase que ele diz aqui resume tudo isso. Porque esse versículo que está aqui em João é um dos itens mais importantes da missão de Jesus, que é para a gente saber qual é o nosso papel aqui no presente e o nosso destino. Portanto, uma pessoa que ensina
que nós colheremos aquilo que plantamos, que nós poderemos ficar escravo daquilo que nós fazemos, como poderia ser considerado um subversivo que ele foi acusado? Porque Jesus foi acusado de ser subversivo, por isso que levaram ele à cruz. Como é que uma pessoa que entrega um ensinamento desse poderia ser subversivo? Como poderia ser um malfeitor de querer o mal de alguém? Ele mesmo disse em outra passagem que com a mesma medida que a gente medisse, seríamos medidos também. Então cabe a nós agora usar do raciocínio, né? Que nenhuma criatura e nenhum agente do mal pode ensinar a viver bem. Se ele fosse realmente do mal, ele não daria esses ensinamentos. E ele mesmo ensinou em outra passagem que pelos frutos é que se conhece uma árvore. E que se a gente quer conhecer determinadas situações de vida, de pessoas, nós precisamos ver quais são os frutos que estão vindo dessa árvore. E quando a gente lembra dos exemplos de Jesus, a gente percebe muito bem que todos os frutos que ele deu foram simplesmente sempre procurando nos elevar acima da matéria, nos colocar como seres espirituais. Apesar de aqui na Terra a gente viver num mundo onde parece que o mal está em maior parte e que quem faz o mal é mais feliz, quando nós olhamos essa cegueira, essa ignorância da humanidade quando pensa assim, esquece-se de que existe uma lei que já foi dita, inclusive por Moisés, do olho por olho e dente por dente. Ele já estava aqui, já falando da lei de causa e efeito. Então, se a gente tomar, por exemplo, um empréstimo de alguém, você pede lá uma quantia de dinheiro para alguém. Se você pede hoje, você não vai pagar no mesmo instante. Você vai ter um tempo para poder restituir aquilo que você emprestou. Quando nós cometemos uma falta, acontece a mesma coisa. Muitas vezes não é imediatamente que nós vamos colher o fruto daquilo que nós estamos fazendo, mas nós estamos endividados. E essa dívida é com a própria consciência. Existe um mecanismo dentro de nós que funciona perfeitamente. A consciência chega de uma forma, a própria vida vai cobrando isso da pessoa e não precisa ninguém colocar o dedo no nariz, não. Porque a pessoa ela vai realmente sentir que aquilo que ele fez vai ficar como um looping rodando no seu mental. E enquanto ela não ressarcir a sua consciência, ela não tem paz. Por isso que entre fazer o mal e o bem, nós precisamos usar da inteligência e fazer boas escolhas. Porque o mal, ele pode ser que ele aconteça num curto espaço de tempo. Mas nós teremos uma dívida. E enquanto a gente não ressarcir essa dívida com a nossa consciência, nós não temos paz. Por isso que nós pedimos para reencarnar. Por isso que nós necessitamos da reencarnação. Porque nós vivemos pedindo, tomando empréstimos da vida. E a vida sempre está nos dando oportunidade. O problema é que quando chega aqui, a criatura esquece daquilo que se propôs fazer. E muitas vezes acaba assumindo outras dívidas. Às vezes quita algumas e acaba assumindo outras. Por imprudência, por imprevidência, pela ilusão de viver no mundo material. Por isso que Jesus disse
que ai daquele que promovesse os escândalos. Os escândalos ainda acontecem aqui na Terra. Ainda é um estado evolutivo nosso muito primário. Então o escândalo ele acontece, e Deus permite isso justamente para que a gente passe a perceber o que deve e o que não deve fazer. Ter mais consciência das nossas escolhas. Mas aquele que promove o escândalo, ele vai ter que se ressarcir consigo mesmo. Porque o tribunal das criaturas está na sua própria consciência. Mas dia menos dia, a conta chega. E ela chega mesmo. E quando chegar o tempo desse mal praticado ser cobrado, não vai ter outra saída para o devedor a não ser a de efetuar o pagamento. E aí, somente através do resgate, que é imposto pela lei, é que esse indivíduo volta para os caminhos melhores. E isto é para todo mundo. Então, quando a gente vê o mal prosperar, ou pessoas tentando enganar a gente, vamos pensar sobre isso. Vamos fazer escolhas procurando perceber de que árvore está vindo o fruto. Jesus, ele foi tão claro nesse sentido dessa colheita, que mesmo quando ele foi preso, ele não ofereceu resistência e Pedro quis tomar a frente para defendê-lo e acabou decepando a orelha do soldado. E mais uma vez ele reforça a mesma lição. Não use de violência, mesmo pela injustiça que muitas vezes o que ele estava vendo era uma injustiça o que estavam fazendo com Jesus. Mesmo assim, ele disse, não use da violência, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você está usando a espada, que é um ferro para decepar uma orelha, amanhã a sua será também decepada. Então, é a força do karma. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque quantas vezes a gente tem a oportunidade de revidar de uma forma pacífica uma situação e nós usamos da violência. Toda violência que nós emitirmos para o outro vai retornar para nós. Toda ação provoca uma reação. Inclusive, isso é lei da física. Se assim não fosse, nós não estaríamos com fortes tendências para ficar escravizando os outros. E até mesmo com impulsos constantes de matar, de guerrear, de usar violência para nos enriquecermos com facilidade. E isso existe? Existe. Mas a lei nos alerta, mostrando-nos as consequências que hão de vir dessas atitudes. Aí nós temos que usar nossa inteligência. Porque não adianta você subir na glória, no púlpito da glória hoje, e amanhã estar escravizado. Então, é necessário que a gente amadureça o raciocínio para que nós possamos estar vivendo a nossa vida, resgatando aqueles pesos de consciências que nós já adquirimos no passado e procurar não fazer outros. Porque a força do karma, ela é disciplinadora e ela vai nos disciplinar e orientar que nós seremos forçados ao resgate. Não é uma questão de escolha de querer resgatar ou não. A própria lei nos força a resgatar e nos força a tomar outras decisões e a fazer aos outros somente aquilo que nós desejamos a nós mesmos. A desejar aos semelhantes tudo de bom, de paz e de harmonia e de respeito
pelas vidas que estão em torno de nós. Porque se a gente quer que a força do retorno seja para nós eficiente, então façamos o bem para que nós recebamos o bem. Porque a força é a mesma. Então, se eu fizer o bem, se eu ajudar o lugar onde eu vivo, a comunidade, se eu ajudar as pessoas na minha família, à minha volta, isso tudo vai retornar também. Pode ser que não retorne nesse primeiro momento, mas quando nós oferecemos para a vida obrigatoriamente nos devolve. E amanhã nós vamos receber isso através das boas surpresas, através das boas coisas que começam a acontecer na nossa vida e a gente fica até surpreendido. Por quê? Porque a vida tem um mecanismo que ela vai nos achar onde nós estivermos, para dar para nós aquilo que nós oferecemos. E é claro que a reencarnação explica mais detalhadamente a ação do karma no meio da humanidade. Quando alguém paga nessa existência dívidas pesadas que foram contraídas em outras anteriores, ou em muitas vidas anteriores. E isso explica o sofrimento que todos nós ainda vivemos. Todos nós que estamos aqui na Terra, seja encarnados ou desencarnados, somos espíritos endividados. Então, o que a gente precisa fazer é procurar aproveitar a nossa encarnação atual, aproveitar o momento presente, inclusive esse de transição planetária, para procurar nos melhorarmos, para que a gente possa merecer, estar numa sintonia, estar numa vibração onde nós mereçamos viver num mundo melhor. E o mundo está melhorando, apesar de não parecer. Mas está porque o guia planetário da Terra está olhando por todo esse processo. Nada do que acontece aqui está fora de controle das leis maiores. Então, às vezes a gente só enxerga o mal aparente, mas até esse mal que é aparente, a espiritualidade usa para trazer o bem. Até situações de escândalos que acontecem com a humanidade mesmo, são situações aonde são aproveitadas para o bem. Um exemplo é a guerra que está acontecendo. Isso não estava previsto. Foi decisão do homem essa guerra. Em pleno 2024, com tantos ensinamentos, não era para a gente estar nesse estado de coisas. No entanto, o plano espiritual se serve desses estados de guerra, dessas coisas, para promover a reciclagem de espíritos da Terra. Muitos estão eliminando débitos muito pesados de passado. Estão retornando ao mundo espiritual mais leves, para poder depois retornar aqui num planeta mais regenerado. Então nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber com mais clareza a magnitude da criação e do Criador. A gente precisa parar de querer comparar Deus com a gente. Nós somos criaturas e não criadores. Somos só co-criadores de tudo que já existe. Nós precisamos parar de querer comparar um espírito de escola como Jesus, como nós ainda no nosso atraso. Não é porque a gente é defeituoso, não, é porque Jesus, Deus está criando o tempo inteiro, ele foi criado antes de nós. Então todo esse processo que a gente está passando hoje aqui, as nossas dificuldades, ele já passou. Ele é nosso irmão mais velho, por isso ele está no comando planetário.
Então ele entende as nossas dificuldades, sim. Entende com muito amor, porque ele já vivenciou isso no seu processo evolutivo. E nós um dia chegaremos no patamar onde ele está e até maior, porque ele também é um espírito em evolução. Só que ele se utilizou como um bom dirigente, como um bom diretor planetário. Ele não mandou ninguém, ele veio aqui, criou uma personalidade chamada Jesus para exemplificar no corpo físico e na vida que nós levamos que é possível, sim. Mesmo diante de tanta injustiça, mesmo diante de tanta coisa, porque viver no tempo dele não foi fácil, não. Hoje a gente reclama do governo, a gente reclama de impostos, a gente reclama. Ele já vivia isso na época. No seio do povo onde ele nasceu, o povo judeu, eles já tinham esses problemas lá com Roma. Então ele viveu todas essas coisas, mas ele nunca se corrompeu com nada disso. O poder nunca lhe subiu na cabeça. Porque ele já tinha uma evolução e o que ele queria era conquistar os corações e não as posições mundanas. O que ele queria era o bem das suas criaturas. E foi o que ele fez, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, faça o que eu estou fazendo. Siga os meus passos. Por quê? Porque a consequência disso, que é a lei do karma, vai ser muito bom para você, se você conseguir seguir isso. Por isso, a toda a cura que ele realizava, seja para os cegos, para os paralíticos, para os leprosos, e mesmo para a mulher adúltera, ele só tinha uma frase: vá e não peques mais. Ele estava falando da força do karma, porque se você continuar fazendo a coisa errada, se você continuar fazendo o mal, tudo isso vai retornar para você. Então não adianta ele curar células de um cego que momentaneamente vai enxergar se ele continuar tendo as atitudes que ele tinha anteriormente. E Jesus tinha a capacidade de ver a história de cada um. Como ele disse à mulher adúltera: hoje eu estou aqui e você não morreu apedrejada. Amanhã, se você continuar com essa atitude, eu não vou estar aqui e você vai morrer apedrejada. Então, a todo momento, o evangelho todo ele está nos convidando a que a gente pense nas nossas atitudes. Se o outro que está a caminho conosco, ou se os outros não fazem, se os outros não despertam para a espiritualidade de enxergar a vida num patamar um pouco mais alto, deixa que cada um vai ter o seu tempo. O juiz está dentro de cada consciência. Cada um vai ter que dar conta daquilo que faz. E a lei é para todos. Não existe regime de exceção. Então, que nós possamos pensar nessas palavras de Jesus, que ele diz que, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A questão é, nós queremos ser escravos ou queremos ser condutores da nossa vida? E aí, a resposta é de cada um. E nós vamos agradecer ao nosso mestre por essa lição bendita e ao plano espiritual que nos inspira, porque hoje a página foi aberta aleatoriamente e eu pedi que fosse uma lição que servisse para o momento presente. Nós estamos vivendo muitas discussões, principalmente no ambiente político, e isso serve também para que a gente pense um pouquinho a respeito não só da nossa vida, da nossa casa, na nossa vida particular, mas na vida da nossa comunidade também. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos analisar as coisas direito.
Tá bom, minha gente? Então vamos agradecer ao nosso Mestre, pedir a Ele que derrame as suas bênçãos sobre nós, que nós possamos guardar essas lições dentro do coração e principalmente dentro da nossa memória, para que quando nós estivermos diante de situações desafiadoras na nossa vida, nós nos lembremos das lições de Jesus. Que nós também possamos embainhar a espada da nossa língua, que muitas vezes fere os outros. Que nós nos guardemos de toda violência. Que nós possamos cultivar dentro de nós toda a bondade, todo o bem, toda a harmonia, toda a paz que nós recebemos de Jesus e que nós possamos passar isso adiante. E assim, agradecidos, nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais essa semana que inicia e que nós possamos viver com coragem, com fé e com muitas bênçãos em todos os nossos trabalhos da nossa vida. Que assim seja. E que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por ficarem até o final do Evangelho. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que você gosta. Curta aqui depois que ele vai aqui para o feed, também no YouTube. E, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Fiquem todos na paz do nosso Mestre e uma ótima semana a todos.